seus mal diagramados, a extrema-direita brasileira não é conhecida necessariamente pelo grande intelecto que ostenta. Para ter uma ideia do triste nível apresentado por esse grupo até hoje, o maior ideólogo dos bolsominions e lavajatistas é ninguém menos que Olavo de Carvalho, que estranhamente ainda não se manifestou sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia até o momento. Além de Olavo, outros dois gurus alimentam a extrema-direita com conspirações e revisionismos pelo mundo, Alexander Dugin e Steve Bannon. O primeiro é russo e um pouco menos conhecido por aqui, sendo influente também entre grupos da quarta teoria política como a Nova Revolução, que atua dentro do PDT. Mas o segundo tem laços mais estreitos, inclusive com a família, sendo influente na eleição de Bolsonaro em 2018. Só que é o posicionamento de Bannon sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia que tem gerado um nó na cabeça da extrema-direita brasileira, que anda indecisa sobre o lado que deve tomar. Nos últimos dias, o ideólogo tem se manifestado favorável à Rússia e a Vladimir Putin por preservarem uma política abertamente reacionária, anti-identitária e que promove perseguições à comunidade LGBTQIA+. Isso, na visão de Bannon, se contrapõe às políticas atuais do Ocidente, que só estaria preocupado com ideologia de gênero, linguagem neutra, pautas ambientais e estaria deixando de lado o verdadeiro embate pelo poder, luta que hoje estaria sendo dominada pelo eixo sino-russo, que não se importa tanto com o debate comportamental. And the reason that Putin ain't woke, he is anti-woke. The Russians, people still know which bathroom to use. They know how many genders are there in Russia? 2. Okay, that's all of a sudden. That's not. They don't have the flags. They don't have the pride flags outside on their. They don't have boys swimming in girls' college swim meets. How backward! It's embarrassing. How savage! How medieval! Apesar de ter uma intenção de análise política séria, a declaração, para mim, tem até certos toques de homoerotismo, já que a extrema-direita tem obsessão sobre virilidade e a recuperação da imagem de um macho ideal que eles nem se encaixariam, já que os adeptos desse rolê são espécimes que variam entre Nicolas Ferreira, Carlos Jordi, Kim Kataguiri e Paulinho Cogos. Porém, foi só Steve Bannon puxar essa ideia que uma parte da extrema-direita já embarcou no mesmo bonde e começou a espalhar a mesmíssima ladainha por aqui. O primeiro que vi copiar Bannon e mostrar que nem para ser idiota ele tem originalidade foi Henrique Doses Seguras num post em que acusa o Ocidente de estar apenas preocupado em falar Elu, Delu e Aquelu, como se isso justificasse alguma coisa na história. O ex-for-chanceler Ernesto Araújo também reproduziu o mesmo discurso de Bannon, só que tentando passar algum ar de sabedoria ao comentar que a discussão dessas pautas explica porque o Ocidente vai ser superado pela Rússia. O movimento do Putin. Putin está jogando uma partida de xadrez e o Ocidente está simplesmente reagindo a cada movimento sem ter nenhum tipo de noção, sem ter nenhum tipo de plano, né? Então, isso eu acho que Putin não vai parar na Ucrânia, eu acho, né? E tenho ouvido pessoas especializadas em Rússia que dizem a mesma coisa, né? Eu acho que um elemento é o seguinte: Putin está se aproveitando de um momento e de uma situação de muita fraqueza do Ocidente em geral, né? Estados Unidos, um país que está muito dividido, com muita divisão social, os temas aí de raça, de gênero, isso divide muito a sociedade americana. A sociedade americana perdeu a autoconfiança em grande parte. Na Europa, algo semelhante, toda a preocupação das pessoas só com temas de meio ambiente e de clima, as pessoas estão preocupadas em comer carne, não comer carne, né? Como se o mundo fosse totalmente um jardim pacífico, né? Onde não existe mais o tema do poder. E Putin, assim como a China também, né? O próprio Jair Bolsonaro ficou todo arrepiado com o elogio que Putin fez à sua macheza durante a reunião dos BRICS, a ponto de publicar esse momento de tensão sexual interpresidencial nas redes sociais.
Sei que essa defesa da atuação de Putin pode não fazer sentido por esse viés, e não faz mesmo, porque basicamente, em outras palavras, eles estão dizendo que nações estão sendo desestabilizadas porque os cidadãos dão a bunda ou preferem deixar de comer alimentos de origem animal. Resumidamente, é isso. Mais uma vez, essa obsessão por uma virilidade projetada que eles também não ostentam seria mais caso para psicanálise do que para debate político pretensamente sério. É nesses momentos que eu sinto até falta de uma direita originalmente brasileira que não imitava tanto os gringos e era formada por tiozões que pagavam uísque pra puta em bordel, agiotas, donos de empresas que emitiam notas frias, despachantes, vendedores de carros alienados e jagunços com duas famílias. Era mais autêntico e um pouco menos ridículo. Esse posicionamento trouxe uma dúvida entre parte dos eleitores do Jair. Há pouco tempo, a ideia não era ucranizar o Brasil? Pelo menos era isso que defendiam os saudosos Sarah Winter e Daniel Silveira, que o diabo os tenha. E o que significa ucranizar na prática? Nazificar o Brasil com grupos simpáticos ao fascismo, incluindo aqueles que levantavam bandeiras do partido ucraniano Prav Sector em manifestações nas ruas das nossas cidades há bem pouco tempo. Mas a Ucrânia é nazista? Não necessariamente, mas quando você deixa um setor do Exército Nacional ostentar insígnias inspiradas na ideologia do Adolfinho, você também abre algumas brechas para que o resto do mundo interprete livremente seus ideais. E não é à toa também que Putin está usando o termo desnazificar para justificar as invasões que visam derrubar o governo de Zelensky. O líder ucraniano, por outro lado, sempre se defende desse tipo de acusação, reafirmando que é judeu. Mas com essa jogada, Putin meio que deixa no ar que quem está contra ele apoia nazistas. Isso deu um nó não só na nossa extrema direita sobre de que lado se posicionar. A esquerda nacional também se divide sobre estar ao lado de Putin, um fanfarrão autocrata, ou se fica apoiando Zelensky, um Danilo Gentili ucraniano com baixíssima desenvoltura política, que acreditou que de fato seria socorrido pela OTAN, mesmo que seu país nem faça parte desse tratado. Qual que foi o resultado? Bom, vimos aí umas duplinhas inesperadas surgindo para defender o mesmo lado, como Sâmia Bonfim e General Mourão, apoiadores da soberania da Ucrânia. Ao saber que o vice havia se posicionado dessa maneira, Jair o desautorizou e comentou que quem decide a posição do Brasil é ele. Mas ele não disse qual era essa posição, porque não quer se queimar com o Joe Biden, só que nos últimos dias o cara acreditou que tinha ajudado a evitar os conflitos entre os dois países, então dá pra imaginar. Mas se vocês acham que o Bolsonaro é idiota, e ele é, acreditem que nós temos sorte de não sermos governados por um humorista antipolítica como Zelensky. Se tem uma coisa que aprendemos nos últimos anos é que parlamentar e chefe do executivo que nega a política costuma ser um desastre ainda maior que qualquer político de carreira, vide os governos de Romeu Zema e Wilson Witzel. Ele é tão inapto para o cargo que caiu na pilha de provocar a Rússia com a esperança de que seria salvo pela OTAN e os Estados Unidos em caso de reação de Putin. Não foi isso que ocorreu. Na coletiva concedida por Biden em 24 de fevereiro, o presidente norte-americano deixou claríssimo com todas as letras que tem interesse em atuar no mercado de gás da Europa, hoje dominado pela Rússia, e que só vai se intrometer na treta em caso de ataques contra países da OTAN. E o que fez o Danilo Gentili ucraniano foi à TV, na noite do mesmo dia, lamentar que teria sido abandonado pelo Ocidente durante a guerra e que não aguardava por isso. O que é uma meia verdade. Pela Europa toda, prédios das principais capitais estão iluminados em azul e amarelo, cores da bandeira da Ucrânia. Se ele desejava mais apoio do que isso, aí já é problema das expectativas que criou. Já eu esperava mesmo que um completo imbecil inábil politicamente fosse enganado desse jeitinho aí. Imaginem um Danilo Gentili negociando com o Departamento de Estado norte-americano, burocratas e políticos da União Europeia e da OTAN e se saindo bem. Não ia acontecer, né? Conseguiu fazer essa imagem mental? Então, quando o povo elege um presidente deslumbrado com a fama, com um discurso nem,
posicionamento antipolítica, mas que é do tipo que toma golpe até do robô da NASA, fica difícil não ser alvo também de armadilhas da geopolítica. Se tem alguma coisa que esse evento pode servir para o Brasil, é que lamber potências significa ser abandonado sempre em todos os momentos, principalmente nos decisivos. Todo governo capacho se dá mal, e humorista não é player político, é idiota útil. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook e no Twitter, sigam a gente lá. E para todo mundo que achava que a antipolítica era a saída para superar a corrupção, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.